Muito bem, vamos ver nesse vídeo mais um exemplo de regra de 3 composta. Tranquilo? Esse exemplo está na página 121 do nosso livro texto. Vamos lá. Deixa eu sumir. Pronto. Olha só o que é que diz o autor. Outro exemplo de regra de 3 composta. 5 galinhas botam 30 ovos em 4 dias. 20 galinhas botarão quantos ovos em 10 dias? Então a primeira providência é montar a regra de 3, né? Vamos colocar aqui as grandezas. Ele chamou grandeza, quantidade de galinhas, de G, número de dias, de D, quantidade de ovos, de O. Então são 3 grandezas, logo eu estou diante de um problema composto, né? Vamos montar então. 5 galinhas, olha o texto. 5 galinhas botam 30 ovos em 4 dias. Então 5 galinhas, 30 ovos em 4 dias. 20 galinhas botarão quantos ovos? Então ele quer saber a quantidade de ovos, ou seja, X. Em quanto tempo? 10 dias. 10 dias. Prontinho, está montado então. As grandezas estão montadas. Agora vamos ver quais são as que são direta ou inversamente proporcionais. Como a gente viu antes, nós começamos pela grandeza onde aparece o valor da incógnita, né? Onde o valor que a gente quer conhecer. No caso aqui, a quantidade de ovos. Está aqui o X. Então eu vou colocar uma setinha ou para cima ou para baixo. O autor escolheu colocar uma seta para baixo. Significa dizer que todas as grandezas que variam no mesmo sentido da quantidade de ovos vai ter seta para baixo, certo? Então ele vai analisar quantidade de ovos com quantidade de galinhas, depois quantidade de ovos com quantidade de dias. Ele vai começar analisando com a quantidade de galinhas. Vamos ver isso. Se ele vai analisar com a quantidade de galinhas, significa que essa grandeza, número de dias, por enquanto não vai nos interessar, certo? Isso aqui está fora, por enquanto. Muito bem, então vamos analisar somente quantidade de ovos com quantidade de galinhas. Vamos ver isso lá então, certo? Ok, vamos lá. Veja. Na quantidade de galinhas, que foi que aconteceu de 5 para 20, significa que aumentou a quantidade de galinhas, certo? Ou seja, houve um aumento. Tem mais galinha. Vamos botar aqui um mais galinha. Havendo mais galinhas, existirão mais ovos ou menos ovos? Ora, se tem mais galinhas, a postura será maior, a quantidade de ovos será bem maior. Então, mais galinha, mais ovos. Veja, mais e mais, né? Mais e mais. Significa que o sentido da seta é o mesmo. Se aqui está para baixo, lá também terá que ser para baixo. Então a primeira análise já está feita. Vamos então para a segunda análise. Vamos ver aqui. Número de dias e quantidade de ovos. Significa dizer que isso aqui não vai me interessar mais, tá? Não vai me interessar. Vamos analisar a quantidade de ovos e número de dias. Me diga uma coisa. De 4 para 10 houve um aumento. Então vou botar aqui um maisinho aqui dizendo que aumentou, né? Se vão passar mais dias, existirão mais ovos ou menos ovos? Ora, se tem mais dia é porque vai ter mais ovo. Portanto, cresce no mesmo sentido, tá? Mais e mais. Podia ser menos e menos. Se os sinais forem iguais, a seta vai ter o mesmo sentido do que a gente já colocou aqui no primeiro caso. Portanto, setinha para baixo também no número de dias, né? Setinha para baixo no número de dias. E foi exatamente o que ele fez bem aqui, né? Ele marcou aqui para você como estão variando as grandezas, ou seja, todas variam no mesmo sentido, ok? Foi essa análise que a gente fez agora. E como sempre, né, como de costume, nós vamos terminar o vídeo aqui, que é a parte da análise do crescimento ou decrescimento das grandezas, e no vídeo que virá a gente então
resolve a questão propriamente dita, ok? Até lá.